O prazo foi prorrogado para até o dia 15 de dezembro. O motivo para a prorrogação, segundo o IBGE, é a dificuldade dos recenseadores em coletar os dados da população. É o baixo número de recenseadores ativos que a gente tem. Juiz de Fora ofertou 520 vagas. Dessas 520, a gente tem em torno de 278 pessoas em campo apenas. E isso está diretamente relacionado com outro segundo principal ponto, que é a resistência e insegurança das pessoas em receberem o recenseador. Nós trabalhamos com a imagem institucional, colete, crachá. A pessoa pode estar verificando a identidade no 0800 721 8181 ou no site do IBGE, respondendo.ibge.gov.br. E mesmo com essas ferramentas, as pessoas elas se recusam, os recenseadores retornam diversas vezes no domicílio das pessoas e sem sucesso. A gente deixa folhas de recado, manda cartas explicando sobre a importância da pesquisa e mesmo assim a gente não consegue fazer aquele levantamento. Em Juiz de Fora, de acordo com o Instituto, pouco mais de 50% da população foi recenseada até agora. 76% dos domicílios foram visitados. Em 10%, o morador estava ausente ou houve recusa em responder ao questionário. Em todo o estado, 49,9% do levantamento foi concluído. Nos municípios da região, Barbacena concluiu 68,4% da pesquisa. Muriaé, 63,3%. São João del Rei tem 46,9% do levantamento concluído. Cataguases, 46,1%. Leopoldina concluiu 45,4%. Viçosa concluiu 35,6% e Ubá, 30,6%. Nessas casas e apartamentos que daqui a gente vê de longe, vivem pessoas com estruturas e realidades diferentes umas das outras. O censo é um levantamento dessas informações da população brasileira. A partir desses dados é que é possível o desenvolvimento de políticas públicas e privadas em diversas áreas, como a saúde e a educação, por exemplo. Primeiro que o IBGE tem uma obrigação legal de oferecer estimativas de população para o município todos os anos, para compor o Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, que é um repasse importantíssimo do governo federal para esses órgãos. A segunda coisa é que várias políticas públicas dependem desses dados. Por exemplo, não existe nenhum levantamento tão amplo que abarca toda a população, como o censo demográfico, que levanta informações, por exemplo, das pessoas com deficiência, por exemplo, onde eles estão, em qual região elas estão, qual que é o perfil dos domicílios em que tem essas pessoas com necessidades especiais e dentre outras informações sobre escolaridade, mortalidade, etc. Então, é uma informação importantíssima para compor políticas públicas de educação, saúde. Em terceiro, a própria lógica de inteligência de mercado. Se eu tenho um perfil do meu consumidor, do meu empreendimento, somente o censo demográfico me dá uma base territorial para eu saber onde essas pessoas estão, qual que é o perfil do domicílio, perfil de renda, perfil de escolaridade e assim poder traçar estratégias mais eficientes dentro da minha lógica, do meu empreendimento e angariar sucesso. De acordo com o professor e doutor em demografia, a dificuldade em coletar os dados da população pode ser explicada pela estrutura atual dos domicílios e também pelo cenário sociopolítico do país. É que os domicílios estão cada vez menores, então eu tenho as pessoas geralmente em idade de trabalho ou em idade escolar. Fica mais difícil encontrar uma pessoa residente disponível para responder ao censo. A segunda coisa é o nosso contexto político-social, que infelizmente as pessoas têm se recusado a responder pesquisas em geral, graças a várias informações falsas que divulgam pela internet. O especialista ressalta que os dados repassados ao IBGE são sigilosos. O IBGE ele é obrigado por lei a guardar o que a gente chama de sigilo estatístico. As informações do censo demográfico elas só são disponibilizadas no nível agregado. Nenhum dado individual é disponibilizado pelo IBGE, nem para outro órgão do governo federal. A população pode ficar tranquila, pode informar. É necessário que ela informe, porque é com esses dados que se faz política pública.